Hello guys, como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrício, sua professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 7º ano. Mas antes, vamos relembrar o que estudamos na aula passada. Trabalhamos dates and prepositions of time, preposições de tempo, certinho? O at, o on e o in. Cada palavrinha dessa a gente usa de acordo com a situação que vem depois. Então, por exemplo, olha o formato da pirâmide. Quando um horário, um tempo, ele é muito exato, não é? Muito específico, você vai usar o at 5 o'clock. Então, é muito usado antes de horas completas. Eu acordo às 5 horas, at 5 o'clock. O on, ele já é usado em situações mais, digamos assim, que tem um tempo maior, digamos assim, né? Então, por exemplo, 26 de setembro é um dia, uma data, você vai usar on. E essa data, ela está dia 26. Se for só o mês, você vai usar o inter, certo? Então, aqui, on September 26, dia 26 de setembro. Quando eu tenho a data, o mês, tudo direitinho, você vai usar o on. E o in já é um período mais longo do que o on. Então, por exemplo, à tarde, pela manhã, aí você vai usar in the afternoon, in the morning, ok? Vamos hoje à nossa aula do dia. Na verdade, pessoal, de acordo com o livro de vocês, ele pede que eu faça uma revisão do simple past, aquele tempo verbal que a gente demorou muito aqui para terminar nossas aulas, mas é porque ele requer muita atenção. Vocês lembram que o verbo termina com ed, com ied, tem aquela lista de verbos irregulares, não é isso? Então vamos hoje fazer uma revisão bem tranquila para a gente nunca mais esquecer esse tempo verbal. Sabe por quê? Vocês vão encontrar ele novamente lá no 9º ano, no ensino médio, e aí vocês vão relembrar da aula da Teacher aqui no Minha Escola na TV. Vamos junto comigo? Então, pessoal, nesse próximo momento tem o nosso warm-up. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Digamos que o ano de 2021 já terminou. Eu vou perguntar: What did you do in 2021? What did you do in 2021? O que você fez em 2021? O que você fez de bom? O que você fez aí no seu dia a dia? Em 2021. Ah, professora, eu assisti muita televisão. Muito bem, tá aqui o verbo watch. Vamos colocar ele no passado? Vou dar uma dica. Ele é um verbo regular. Então, no passado ele fica como? Com ed, watch it. Certinho? Então, basta colocar o ed que fica o verbo no passado. Ah, professora, eu joguei muito, ó. Eu joguei muito lá no Free Fire, joguei no celular, joguei na televisão. Como é que eu digo joguei em inglês? O verbo play terminou em y, antes vem uma vogal. Porém, ele é um verbo regular. Basta colocar o que nele para ficar no passado? O ed, played. Played, muito bem. Ah, mas eu também estudei, né, professora? Eu não só assisti, nem joguei. Eu estudei bastante. Como é que eu diria estudei no passado? Esse verbo study terminou em y e antes vem uma consoante. Você tem que tirar o y e colocar quem? I-E-D. O I-E-D. Muito bem. Studied. Studied. Certinho? Ah, professor, mas eu aproveitei e dormi bastante, sabe? Para descansar. O verbo sleep, ele é um verbo diferente. Ele não segue essa regra do ED. Ele não é um verbo regular. Ele tem uma escrita própria no passado. Então, todos os livros de inglês, dicionários, quando você for lá atrás, tem uma lista de verbos irregulares e você vai encontrar o verbo sleep lá. Então, o verbo sleep, ele não ganha ED. No passado, ele fica slept. Aí eu dormi muito. I slept a lot. Certinho? Então, observem aqui, todos esses 4 verbos, eles indicam ações do cotidiano, então são importantes que vocês aprendam esses verbos junto comigo. Vamos agora fazer nossa revisão indicando. Simple past. Ele é usado para quê, pessoal? O passado, ele indica ações passadas já concluídas. Essa é a função, o uso do simple past. Característica dele, assim, notória em inglês. Os verbos no simple past, eles se subdividem em verbos regulares, que eu acabei de falar, ganham ed, e os verbos irregulares. Então, vamos aqui nos verbos regulares. Eles ganham ed, mas lembrando, se o verbo já tem o e, basta colocar a letra D. E o ied é para aqueles terminados em y, que antes vem uma consoante. Então, eu assisti televisão. Então, nesse ano de 2021, eu assisti televisão. I watched TV.
I watched TV. Lembrando que aqui, independente do sujeito, se é I, you, he, she, or it, or we, sempre vai ser watched. No passado funciona desse jeito, tá bom? Ah, professora, eu joguei muito. Pensa como eu joguei muito. I played games. I played games. Então, as sentenças ficam assim quando os verbos estão indicando o passado e são verbos regulares. Vamos continuar? Então, pessoal, continuando aqui na nossa aula, os verbos irregulares. Ah, professor, os verbos irregulares são bem complicados, mas, pessoal, se a gente aprender 2 por dia, vocês vão conseguir. Então, vamos lá. Hoje a gente vai colocar aqui 2 verbos irregulares, olha só. Então, os verbos irregulares, ele tem uma forma própria no passado. Então, não vai sair por aí colocando ED nos verbos e já dizendo, ah, ele já está no passado. Não. Você vai dar uma pesquisada, vai dar uma olhada na lista dos verbos irregulares, na internet, atrás do livro de vocês, do Become, atrás de dicionários impressos, e vocês vão ver lá uma lista de verbos irregulares. Então, por exemplo, what did you do in 2021? O que você fez em 2021? Ah, eu dormi muito. Passado, a ação já encerrou, I slept a lot. Então, se você encontrar o verbo sleep com ED, não está correto. Passado, sleep, slept. Repita comigo, sleep, slept. Eu durmo, I sleep. Eu dormi, eu dormia, I slept. Outro detalhe que eu acabei de falar no outro momento do slide, aqui, independente do sujeito, sempre vai ser slept. I slept, eu dormia. You slept, você dormia. Ela dormiu, she slept. Não vai mudar o verbo em si, só transformando ele para o passado, tá bom? O verbo wake, o verbo acordar, né, levantar, wake, passado, woke, é um verbo irregular. Eu acordei bastante cedo nesse 2021. I woke up early. I woke up early. Eu levantei cedo para assistir as aulas na TV, tá certo? Então, aí são 2 exemplos de verbos irregulares no simple past. Beleza, vamos prosseguir aqui na nossa aula. Existe também a forma negativa no passado. Às vezes as pessoas confundem no inglês. Ah, professora, é só colocar o not, que já fica na negativa. Não é bem assim. Cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar, aquele verbo que ajuda a negar, a perguntar. O simple past tem o did. Repita comigo, did. Esse verbo, ele vai ajudar a negar frases no passado, a fazer perguntas no passado, ok? E tem um detalhe que eu vou já mostrar para vocês aqui. Então, em 2021, eu não viajei. I didn't travel in 2021. Pessoa aqui triste com seu gatinho. I didn't travel in 2021. Eu não viajei em 2021. Professor, e cadê o ED do verbo travel? Quando eu uso o verbo auxiliar did, aqui no caso na negativa, didn't, o verbo principal volta para como ele era antes, no infinitivo sem o to. Então, se eu tenho uma frase afirmativa, eu coloco o ED no verbo. Mas se eu pedir ajuda ao did, no caso aqui didn't, o verbo principal perde o ED. Ok? Vamos ver outra situação. Em 2021, o que você não fez, né? Que você fez ou que você não fez? She didn't stay with her grandmother. She didn't stay with her grandmother. Ela não esteve com a sua avó, não pôde ficar com a sua avó em 2021. Então, o não do passado, digamos assim, é o didn't. E o stay, professora, cadê o ED? Não pode acontecer o ED aqui, porque o didn't já está indicando que a situação está no passado, tá bom? E a regra diz, se você usar o did or didn't como verbo auxiliar no simple past, o verbo principal, no caso aqui, travel and stay, volta para o infinitivo sem o to, como ele era antes. Isso é muito importante, é uma dica bem valiosa. Pessoas que estudam inglês há muito tempo, esquece, coloca o ED nos verbos no simple past, mesmo usando o didn't. Não pode, ok? Então, vamos continuar. E na forma interrogativa? Se eu perguntasse para vocês, vocês assistiram muito televisão em 2021? Como é que eu diria isso em inglês? Dá vontade de só colocar o ponto de interrogação, mas não é assim que funciona. Você vai de novo pedir ajuda daquele verbo auxiliar do simple past, que é o did. Então, como ficaria a pergunta? Você assistiu televisão? Did you watch TV? Did you watch TV? O verbo watch não pode ter ED. Por quê? Porque você usou o did, que é o verbo auxiliar do simple past. Muito bem. Ele veio no início da pergunta, tá, gente? Antes do sujeito you. Então, se eu perguntar, em 2021, did you watch TV? Yes, I did. Se você não assistiu muita TV,
No, I didn't. No caso, você assistiu Yes, I did. Esse yes ou no são consideradas short answers, respostas curtas, que a gente usa muito em inglês no caso de uma circunstância de pergunta, obviamente. Ok? Você viajou em 2021? Did you travel in 2021? No, I didn't. Não, eu não viajei. Então, esse did, do jeito que ele está aqui, está indicando que a frase está no simple past, ok? Então, pessoal, o simple past é um tempo verbal que ele exige um pouco de conhecimento de vocês e ele vai e vem nas aulas de inglês por conta dessas características bem próprias dele, dos verbos, não é? Verbos irregulares. E para continuar aqui na nossa aula, eu peguei algumas expressões que indicam passado. Elas também são muito comuns. A expressão ago, yesterday and last. Então, por exemplo, são situações que elas estão em sentenças que vão indicar passado. Eu estudei muito inglês há 3 horas atrás. I studied English 3 hours ago. Então, esse ago é o sentido de atrás, passado. It is a beautiful day, but yesterday it was cold. É um dia lindo, mas yesterday, ontem, estava frio. Então, esse yesterday significa ontem, advérbio de tempo. E esse last, vamos ver um exemplo aqui do last. Carlos traveled to Teresina last week. Carlos traveled to Teresina last week. O Carlos viajou para Teresina semana passada. Então, esse last week, semana passada, last night, noite passada. Então, são situações que indicam passado e, com certeza, vai ter verbos também no passado, ao studied com ED. Olha o verbo was, que é o passado, o verbo to be, que é um verbo irregular. E o traveled com ED, considerando aqui um verbo regular, ok? Existem vários exemplos com o Simple Past. Vocês podem estar treinando, olhando no livro de vocês e praticando as situações do cotidiano, tá bom? Crie frases em inglês, coloca para português ou vice-versa e pronuncie essas frases. Ah, professora, eu não sei pronunciar inglês. Pessoal, a gente só aprende praticando. No começo vai parecer difícil, você vai ficar com vergonha, mas depois você vai conseguir, eu tenho certeza disso, ok? Então aqui, pessoal, para encerrar nossa aula, eu separei uma pergunta em inglês que eu gosto muito, que é What are you thankful for? What are you thankful for? A que você é grato ou grata? Então, para encerrar nossa aula de hoje, o nosso projeto, não é? Eu destaquei aqui algumas imagens das pessoas que fizeram parte do projeto, da equipe, vocês estão vendo aqui eu e o Eli, mas existe muito mais gente atrás dessa câmera, tá bom? Para que todo esse projeto acontecesse, pessoas acreditaram e fizeram que a gente também acreditasse na intenção, no objetivo dessa missão. Então aqui eu separei nossos teachers, os professores, o nosso apoio, não é? Algumas colegas aqui, e eu quero agradecer à SEDUC, à Prefeitura de Parnaíba, por acreditar na nossa ideia, na nossa força, na nossa potência de estarmos aqui ensinando a você de trás aí dessa telinha, tá bom? Separei também algumas imagens dos telespectadores, né, pessoal? Quem somos nós sem os nossos alunos, sem as pessoas que assistem a gente? Então, separei aqui algumas imagens e já desejar thank you so much. I'm thankful for you. Eu sou grata a você que está aí acompanhando nossas aulas na TV e espero que vocês tenham aprendido bastante inglês com a teacher Paula Fabrício, tá bom? E eu vejo vocês por aí, mas antes, have a nice vacation. Tenho férias maravilhosas. Palavrinha em inglês, ó, vacation, que todo mundo adora, não é? Tá bom? Então, see you. Tchau.
Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos iniciando mais uma aula, desta vez a aula de número 14, que foi pensada e planejada tanto para você, meu aluno do 6º ano, mas também para você, meu aluno da Educação de Jovens e Adultos. Na aula de hoje, nós iremos estar abordando um tema super especial e que de vez em quando, surge no nosso dia a dia, no momento que a gente discute, no momento que a gente assiste um telejornal, no momento que a gente fala sobre a nossa economia. O nosso conteúdo de hoje é a agropecuária. Relacionado a esse assunto, nós iremos conceituar esse termo, afinal de contas, o que é essa agropecuária? Será realmente que ela é apenas a junção de dois termos? Dentro ainda desse assunto, nós iremos estudar as semelhanças e diferenças existentes entre a agricultura e a pecuária, como também iremos estudar um pouco sobre a caracterização e a importância tanto da agricultura e da pecuária no nosso cotidiano. Então é um momento para a gente se aprofundar nos nossos conteúdos e adquirir bastante conhecimento. E é claro, você pode acompanhar esse assunto lá no seu livro didático. Tenho certeza que lá você vai encontrar um número bem maior de informações do que essas que a gente vai estar discutindo aqui na nossa aula de hoje. Então, como eu já conversei com vocês, a gente vai começar o nosso assunto a partir de um conceito. Mas antes disso, eu vou perguntar: qual foi a refeição, qual foi o alimento que você já fez hoje? Você está me assistindo pela TV, né? Esse programa passa pelo horário da manhã. Você está me assistindo depois pelo YouTube? O que foi que você alimentou hoje? Café, arroz, feijão, frango, milho? Quais foram os alimentos, que compuseram a sua dieta hoje? Provavelmente, alguns desses alimentos eles são oriundos da agropecuária. Mas, afinal de contas, o que vem ser essa agropecuária? Vamos lá para o conceito que está aí no livro didático de vocês. A agropecuária é a junção dos substantivos, isso mesmo, lá de português, aquela palavra que dá nome aos seres, aos objetos, vai ser justamente a junção da agricultura e da pecuária. É o cultivo das plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, que vem a ser pecuária, para o consumo humano ou para o fornecimento de matérias-primas. Matérias-primas essas que serão utilizadas na fabricação de roupas, medicamentos, biocombustíveis, produtos até de beleza, entre outros. Então, a gente está vendo aí que a agropecuária vai além da nossa alimentação. A roupa que a gente veste, o objeto que a gente tem na nossa casa, o batom que a gente passa, tudo isso daí, tem a origem, tem um pezinho lá na agropecuária. Vamos conhecer agora um pouquinho mais características tanto da agricultura como também da pecuária. Olha só. A agricultura é uma atividade em que o ser humano participa ativamente do processo de reprodução de plantas através do plantio de sementes e de mudas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a agricultura e a criação de animais surgiram por volta de 10 mil anos atrás. E vocês verão que elas serão essencial para o desenvolvimento da humanidade hoje. Nós, hoje somos o produto desses processos de agricultura e pecuária. Essas duas atividades, elas alteraram as relações existentes entre os seres humanos e o meio geográfico, permitindo que tivesse um maior domínio sobre a natureza, que assegurasse fontes de alimentos e que o ser humano dessa forma se fixasse em certas áreas, construindo suas habitações, que futuramente seriam as aldeias, as cidades, o que acabou proporcionando o crescimento populacional. E como a gente já viu em outras aulas, esse crescimento populacional está ali atrelado à construção do espaço geográfico, essa modificação do meio ambiente, que é todo o assunto que a gente vem estudando na disciplina de geografia, não apenas aqui no 6º ano, mas também em todas as outras séries que vocês ainda terão, tanto no ensino fundamental
como também na educação de jovens e adultos. Então vamos entender como que se deu, como que se dá a importância da agricultura na nossa história mundial. Vocês vão ver que não é coisa só de agora não. Olha só. Foi a partir das grandes navegações marítimas, gente, europeias, né? Lá pelos séculos XV, século XVI, foi onde justamente ocorreu essa maior dispersão geográfica das plantas cultivadas. Mas, professora, como foi que isso aconteceu? Os navegantes europeus, né, os colonizadores, como alguns livros também trazem, eles chegaram às várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Até então, essas regiões eram desconhecidas pelos europeus. Essas regiões já tinham uma população nativa, só que não eram conhecida pelos europeus. E esses europeus, eles estabeleceram contato com outros povos, justamente esses povos nativos. E foi justamente aí onde houve, né, essa permissão, onde aconteceu essa ampliação de trocas culturais e comerciais entre as diferentes regiões. Quando eles entraram em contato com esses vários povos, os europeus então conheceram plantas cultivadas em outros continentes que até então a Europa não tinha conhecimento. Vou trazer aqui para vocês o exemplo do pau-brasil, né, que era uma planta uma planta nativa brasileira aqui da nossa região, só que outros continentes não tinham conhecimento, né, daquela planta ali. Além disso, introduziram espécies europeias nas regiões geográficas e acabavam com isso explorando os outros continentes. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Como exemplo, podemos citar, né, espécies de clima tropical, como a cana-de-açúcar, que é originária da Índia, o cacau, originário das florestas tropicais e equatoriais da América, o café, que é de origem africana, né? Eu particularmente adoro um cafezinho. A banana, de regiões de clima tropical, quente, úmido da Ásia, o chá, a manga, a jaca, também, né, oriundo da Índia, o algodão, de áreas tropicais quentes e secas, tanto da Ásia quanto da América. Então percebam, né, que se não fosse essa colonização europeia, muitas vezes a gente nem conheceria, não teria acesso a esse, né, número tão grande de alimentos que a gente conhece hoje, que compõem a nossa, né, dieta, que a gente, né, conhece e tem aí acesso. Então, para que esses alimentos eles possam chegar até hoje, não é que ele é plantado de qualquer forma. A gente vai conhecer agora algumas das principais técnicas agrícolas. E detalhe, essas são as principais que inclusive também tem no livro didático de vocês. Mas além dessas, há outras, certinho? Então vamos lá. Até o século XVIII, os instrumentos de trabalhos usados pelos agricultores, eles eram feitos assim de forma bem, como que eu posso colocar, bem precária, de forma bem artesanal mesmo, de ferro, de madeiras resistentes. Só que o que aconteceu? Com esse crescimento da população, principalmente nas cidades, houve uma necessidade de aumentar essa produção de alimentos. E é por isso que algumas técnicas foram desenvolvidas. A primeira técnica que eu vou trazer aqui para vocês é a técnica da irrigação. Pode parecer uma coisa bem simples, né? Mas olha só, o que consiste essa técnica? A irrigação, ela é um conjunto de técnicas e equipamentos que tem o objetivo de suprir a necessidade de água. E por que isso é importante? Em regiões afetadas como por exemplo, a escassez, né? Por escassez de água e pela própria aplicação artificial dessa água, é somente por meio da irrigação, né, que a agricultura ela pode se desenvolver. Isso também vale, né, para regiões com escassez e também regiões afetadas pela estiagem. Não sei se vocês recordam, estiagem, né, é um período muito longo sem chuvas. Então, para que aquela população tenha acesso, né, até mesmo à comida, é necessário que a irrigação ela se faça presente. Outra
Outra técnica agrícola que eu quero trazer aqui para vocês é a técnica da rotação de cultura. Quando eu falo em rotação, eu queria que vocês lembrassem realmente lá do movimento que a Terra faz em torno de si mesma, né? Esse nome rotação, essa rotação de culturas, ela consiste em alternar de forma periódica o cultivo de espécies vegetais em uma mesma área. Então a gente pega lá o terreno, divide aquele terreno, vamos supor, em 4 partes iguais. Em cada parte daquele terreno eu vou fazendo uma cultura diferente. E de tempo em tempo eu vou modificando. Se de um lado eu plantava o arroz, é só um exemplo, gente. Do outro lado eu planto o milho e depois o feijão. E eu vou fazendo, né, esse movimento de rotação. As vantagens dessa técnica, pessoal, são variadas. A produção diversificada de alimentos, de matéria-prima, né, vegetais, a melhoria das características do solo também é um dos grandes benefícios, como também o favorecimento do controle de plantas daninhas, pragas e até mesmo doenças naquela plantação. E por fim, quero trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o plantio direto, né? Que é também uma técnica agrícola, que é chamado também o plantio na palha, que consiste em usar a palha resultante, melhor dizendo, da colheita anterior para cobrir o solo e protegê-lo da erosão. Sem falar também, né, que nesse plantio direto a gente aproveita para produzir o humus, que é justamente aquela palha ali que resulta de outras plantações. Então, percebam, 3 técnicas diferentes que não são as únicas, mas têm a intenção de melhorar ainda mais as técnicas agrícolas, a produção de alimentos, né? Até mesmo para esse número da população que está cada vez maior. A gente vai conhecer agora um pouquinho, falamos de agricultura e a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a pecuária. Dando continuidade, a gente acabou de estudar um pouquinho sobre a agricultura. Iremos conhecer agora algumas características próprias da pecuária. Primeiramente, a gente vai começar pelo conceito. A pecuária, ela vai reunir as atividades relacionadas à criação do gado para fins domésticos, como também para fins comerciais, né? A gente vai distinguir e conhecer pelo menos 2 formas principais da criação de gado, né? Que a primeira delas é o pastoreio, que a gente vai já ver algumas características próprias, que vai compreender desde o nomadismo pastoril até a transumância, nome bem diferente esse daí para vocês, e a pecuária de sistema extensivo, semi-extensivo ou intensivo. Vamos entender um pouco as diferenças de cada um desses aspectos? Olha só, a gente vai começar aqui pelo pastoreio, né? O que vem ser esse nome? Pastoreio. É um modo de vida que vai se basear na exploração de pastagens naturais, onde a criação de gado é realizado sem áreas, né, em áreas próprias, sem uso de cercas, sem controle de alimentação. O gado, né, vamos dizer assim, ele é criado solto, como a gente diz por aqui. Há 2 formas desse pastoreio. O primeiro é o nomadismo pastoril, né, que vem de nômade mesmo, né, aquelas pessoas que não têm moradia fixa, e a transumância, que nós iremos já caracterizar esse conceito. Olha só, o nomadismo é o modo de vida em que um grupo se desloca de um lugar para outro para manter a sua subsistência. No caso do nomadismo pastoril, o grupo humano se desloca e junto dele o seu rebanho acompanha em busca justamente de pastagem para os animais. É aquela busca, né, sempre por condições próprias de fixar sua moradia. E, por outro lado, nós teremos a transumância, né, que é uma forma de pastoreio que vai se caracterizar pelo deslocamento periódico. E o que vai causar, professora, esse deslocamento periódico? O clima. Então, o que faz as pessoas saírem de um lugar para o outro vai ser o clima daquela região.
Em geral, esse deslocamento ele ocorre entre as paisagens, né, entre pastagens, melhor dizendo, em regiões montanhosas, em pastagens de planícies. Como a gente vai dar uma olhadinha nessas imagens. Olha só aqui, essas imagens. Aqui a gente tem aquela forma, né, sem cercas, né, sem espaço próprio. E aqui a gente já tem uma população do deserto, ó, que o que faz a população migrar de um canto para o outro é justamente questões de clima, né? Os nômades, eles vivem muito disso. A gente vai encontrar muito isso também na região da Mongólia, né? Regiões assim, bem assim como que eu posso colocar, com clima diferente, né? E até hostil para a presença da vida, principalmente da vida humana. A pecuária, ela vai abranger a criação de animais de grande porte, como os bovinos, né, que é justamente a criação de bois, os cavalos, né, que a gente vai denominar como equino, búfalos, que a gente vai nomear de bufalinos, mulas e burros, né, que são os muares, e os assininos, que são os jumentos ou jegues, como são chamados aqui no Nordeste do Brasil. E também vai, né, como que eu posso colocar, abranger animais de pequeno porte, né, como porcos, que é o rebanho suíno, ovelhas, o rebanho ovino, cabras, caprinos, aves, avícolas e abelhas, né? Apícolas, né? Nomezinhos bem diferentes que inclusive tem no livro didático, mas é super importante vocês se apropriarem dessa nomenclatura, que vocês vão estudar isso, né, de forma frequente no 7º, no 8º e até no 9º ano. Nós vamos estudar os sistemas de criação do gado bovino, a sua importância no fornecimento de alimento, né? Afinal de contas, a carne, mas não apenas a carne, o couro do animal, o leite e, consequentemente, alimentos derivados desse leite que são utilizados, né? O leite que é utilizado como matéria-prima para uso industrial. A manteiga, o requeijão, o queijo, o iogurte, todos eles, né, são oriundos a partir do leite. Vamos conhecer agora um pouquinho desses sistemas de criação da pecuária? Como falei anteriormente, nós temos a pecuária extensiva, a pecuária semi-extensiva e a pecuária intensiva. Lá no livro didático tem uns conceitos, mas eu trouxe aqui de uma forma bem sucinta aqui para a nossa aula. A pecuária extensiva, ela é praticada em regiões de baixa densidade demográfica e com grande disponibilidade de terra. Nesse tipo de pecuária, o rebanho ele vai ser criado solto no campo e se alimenta principalmente de pastagens, igual aquelas imagens que eu trouxe para vocês anteriormente. Os animais se destinam-se aos abatedouros para a produção de carne e também ao aproveitamento do leite, né, produzidos pelas fêmeas. Já na pecuária semi-extensiva, a gente vai ter que é uma prática em que vão se associar as pastagens e o confinamento para a engorda do boi. O objetivo é que o boi ganhe peso para mais na frente ser abatido, né? Confinado nos períodos de estiagem, o rebanho se destina geralmente para abastecer o mercado de carne. Então, o boi, ele é, como que eu posso dizer, trabalhado, engordado justamente para o seu abate. Quando a terra é um fator de produção de alto preço, aí a gente já vai ter a prática da pecuária intensiva. Qual é a caracterização? Nesse sistema, o pecuarista ele vai utilizar técnicas mais modernas para aumentar a produtividade, mediante, por exemplo, a seleção das raças, né? Qual é o tipo de ração, qual é o tipo de forragem, né? Qual a melhor estrutura que a gente pode estar ofertando, quando eu digo a gente, eu estou falando do pecuarista, que possa, assim, melhorar a alimentação do rebanho e concentrar um número maior possível de animais por unidade diária. Esse sistema, né, ele é utilizado principalmente na criação do gado leiteiro,
em que os animais ficam nos estábulos, ou seja, eles não saem dali. A gente chama isso, né, de animais estabulados. Eles ficam direto ali no estábulo. Então, percebam aí, né, que como a pecuária, ela não é apenas aquela atividade só para a criação do gado, mas a forma como essa criação acontece, ela vai ter características bem próprias. E estou quase finalizando aqui, trazendo um pouco de como se apresenta essa pecuária aqui no Brasil. Vocês vão ver lá no livro didático, né, de vocês que o Brasil, ele é o detentor do segundo maior rebanho bovino do mundo, gente. Isso mesmo, o segundo maior. Ele vai ficar atrás apenas da Índia. E olha só a curiosidade. A criação do gado lá na Índia, diferente aqui do Brasil, ela não é voltada para fins comerciais, mas sim por questão religiosa, né? Então a vaca, o boi, o gado é considerado um animal sagrado na Índia. Então é por isso que tem lá esse número grande, né? Esse rebanho bovino existente lá. No ano de 2016, aqui no Brasil, a relação entre o número de habitantes e o número de cabeças de gado bovino era de quase 1 para 1. O que isso significa? Havia aproximadamente uma cabeça de gado bovino para cada habitante. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Se no Brasil, né, tinha 170 milhões de habitantes, é só um exemplo, pessoal. Isso significa que havia 170 milhões de cabeças de gado. Então, percebam que além de se destacar na criação do gado bovino, o Brasil ele também vai chamar a atenção por outros setores. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele possui o terceiro rebanho mundial de gado suíno, lá a produção de porcos, superado apenas pela China, como também pelos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, a maior criação e produção de suínos, ela é realizada de forma intensiva, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, lá na região sul e parte da região sudeste brasileira. Outro ponto que eu também quero chamar a atenção para vocês é sobre a avicultura de frango em granjas. Ela também ocupa uma posição de destaque no Brasil e vai abastecer tanto o mercado interno como também do mercado externo. E isso, gente, reflete na nossa alimentação. O que geralmente a gente aqui no Brasil costuma almoçar? Ou é a carne, ou é o frango, ou é o peixe, ou é o porco. Por quê? Porque são atividades que mais se destacam aqui no nosso país. Então percebam, né, como a agropecuária ela está presente no nosso cotidiano. O que a gente se alimenta, o que a gente usa, todos os nossos produtos que estão ao nosso redor, eles têm sim certa origem lá na agropecuária. Muita informação na aula de hoje, não é mesmo? Mas não tem problema não. Como eu disse para vocês, façam as leituras das atividades propostas e as atividades que os professores estão indicando. Muito obrigada pela atenção de todos e é sempre um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula.